40 anos atrás, eu descobri uma paixão que é o Star Wars. Quando assisti o primeiro filme do Star Wars, aquilo me pegou de uma forma tão forte que eu comecei a querer entender um pouco mais sobre espaço, sobre aventura. Foi quando eu conheci um cara espetacular chamado Carl Sagan. E Carl Sagan falou uma frase que basicamente mudou minha vida, que é: em algum lugar existe algo extraordinário a ser descoberto. E aquilo me pegou porque eu falei, eu quero viver coisas extraordinárias na minha vida, eu não quero ter uma vida simples e ordinária. Fui atrás dessa minha viagem das coisas extraordinárias, fiz engenharia na USP lá em São Carlos, fui trabalhar na Alemanha, virei professor também lá em São Carlos, fiz pós-doutorado na Alemanha, montei uma empresa de consultoria, vendi essa empresa, né? Sou um dos fundadores do movimento Capitalismo Consciente, sempre acreditando que as pessoas falavam para mim que pelo meu perfil e pela, geração alemã, eu fiquei muito bom em ajudar a resolver problemas. E isso ficou muito forte por muito tempo na minha cabeça. O importante é resolver problemas. Só que, em um determinado momento, eu comecei a perceber outra coisa que eu queria dividir com todo mundo. Quando eu estava na faculdade, eu entrei no centro acadêmico e fui responsável por fazer algumas reformas. Nosso centro acadêmico era muito grande. Ele era o segundo maior vendedor de cerveja da cidade de São Carlos. Um dia eu estava lá fazendo uma reforma para o azulejo na entrada do centro acadêmico, ele tinha uns 5 degraus. O entregador de cerveja da Brahma chegou para mim e falou assim: você pode fazer uma rampa, porque dá muito trabalho eu ficar subindo com esse monte de cerveja. Eu falei, óbvio, eu vou fazer essa rampa para você. Fiz uma rampa. 2 semanas depois, o chefe do departamento de arquitetura veio me procurar. E eu falei, pô, eu faço engenharia, né? Por que alguém de arquitetura vai querer vir? Isso era 1984. Ele veio me dar os parabéns porque eu falei assim, puxa, bacana você se preocupar com as pessoas que têm problema para locomoção e você fez uma rampa para eles subirem, os cadeirantes, né? E eu falei, puxa, não foi para isso que eu fiz, mas não quis dizer nada e agradeci, né? E fiquei sabendo que ele usava esse caso nas aulas, tanto é que muita gente vinha conversar comigo, dava os parabéns, até a hora que eu falei, olha, pessoal, não foi por isso que eu fiz a rampa, eu fiz isso por outro motivo. É só aí que eu comecei a perceber uma coisa, que às vezes não é sobre resolver o problema ou sobre a solução. É, na verdade, entender um problema que ninguém tinha, ou que ninguém conseguia enxergar, e perceber que ao resolver aquele problema específico, eu gerava um impacto muito maior do que simplesmente sair resolvendo um monte de problema. Avançando a história, quando a gente montou, eu era professor da USP, a gente ganhou um prêmio de melhor pesquisa nas Américas da SAP, e fui convidado a conhecer um cliente de referência de implementação. Eu entrei na sala do diretor industrial, perguntei, agora que vocês têm um sistema integrado, o que vai mudar na sua vida? Falei, o diretor comercial que está aqui na sala do lado vai entender que agora eu preciso de uma previsão de vendas de 30 dias congelado, porque assim eu consigo otimizar a produção e ter os melhores custos possíveis. Falei, pô, parabéns, né? Saí da sala, fui entrevistar o diretor comercial, falei, agora que vocês estão integrados, o que vai mudar na sua vida? Ele falou, agora o cara da produção aqui da sala do lado vai ver que não existe essa história de previsão de venda, porque o cliente muda o pedido no mesmo dia e eu não vou ficar dando previsão, na verdade, ele é que tem que gerar uma produção flexível o suficiente para atender a minha demanda. Eu saí da sala e falei, pô, isso aqui é um cliente referência, né? E o que eu entendi? Eles conseguiram resolver com absoluta excelência, talvez o problema não mais importante que a empresa tinha. E essa foi a base para depois, quando a gente criou a nossa metodologia e montou a nossa empresa de consultoria, foi começar, antes de sair falando, eu vou resolver o seu problema, é perguntar para quem está do outro lado, qual é o seu problema? E quando você trata com organizações grandes, ou mesmo médias, um tema muito chave é o aumento da complexidade. E é muito fácil você ver todas as pessoas sentindo várias coisas, mas com muita dificuldade de falar qual é o problema que existe entre nós. E foi assim que a gente começou, na verdade, sem dizer demais para os outros, a se posicionar como uma empresa que ajudava ao cliente a entender qual é o problema que ele realmente tinha, que estava lá escondido, mas que as pessoas não conseguiam colocar na mesa e formalizar. E é por isso que a gente, no começo, fazia um trabalho muito forte de tentar achar as causas raízes. E a gente começou fazendo isso muito em operações, mas conforme a gente foi entendendo o problema, o que a gente percebeu que é óbvio? Que os problemas estão interconectados, eles não são isolados, eles não são de uma pessoa, eles não são de uma área, eles são, na verdade, da cadeia inteira. E essa cadeia extrapola só a operação e entra na área financeira, ele entra na área de RH,
ela entra na estratégia e entra na execução. Inclusive, falando de execução, uma das frases que eu ouvi quando eu tinha essas conversas é que você pode ter uma execução de excelência resolvendo um problema errado. Não adianta nada você ter uma execução de excelência se você não interessa aquilo que está acontecendo. E quando a gente foi subindo na organização e vendendo cada vez projetos maiores e mais estratégicos, a gente foi entendendo que a pressão sobre o executivo, e talvez com muitos dos que eu estou falando aqui, é justamente, você tem que resolver o problema, você não está resolvendo o problema. Então existe uma pressão enorme para o cara fazer alguma coisa. E não dá tempo para ele não fazer a pergunta, mas, ô meu amigo, você sabe exatamente qual é o problema que nós temos? Você já conseguiu entender? E dentro dessa questão do tema da complexidade, que a gente às vezes fica sonhando que a gente vai reduzir a complexidade e ela só aumenta, existe o mundo da incerteza. A combinação complexidade e incerteza é o que faz ser tão difícil, às vezes, a gente conseguir entender qual é o problema que eu tenho que resolver. E quando a gente foi entendendo que talvez a estratégia é quem deveria resolver essa questão, nós começamos a perguntar para eles, o que você quer da sua cadeia? Você quer uma cadeia rápida? Você quer uma cadeia flexível? Você quer uma cadeia enxuta? Que tipo de cadeia você quer? Eu quero as 3. Mas não dá para ter as 3, você tem que fazer uma escolha. Não, eu quero as 3. Foi quando a gente entendeu que o papel de uma estratégia não é falar o que você quer fazer. É, na verdade, falar e todo mundo aceitar o que nós não vamos fazer. E quando isso aconteceu, eu lembro muito bem, foi num projeto em 2007, quando a gente falou isso aqui, o que nós temos que resolver é o que nós não vamos fazer, e sim não dizer o que a gente vai fazer. Porque é muito fácil convencer o outro do que tem que ser feito. Mas pegar alguém que já faz uma coisa e dizer para ela, você não vai fazer mais aquilo, talvez do ponto de vista de gestão da mudança seja o nosso maior problema. Foi naquele momento em que eu comecei a entender que a maior habilidade, talvez, que o executivo tem é conseguir parar de vez em quando ou encontrar parceiros para discutir qual é o problema que nós temos que resolver. O que é mais importante a gente fazer agora? Foi uma dessas conversas que eu tive a oportunidade de falar com o presidente de uma empresa, num almoço, e falar isso para ele. E ele falou um negócio que foi muito impactante para mim, isso foi em 2009. Ele virou, você já percebeu o quanto que é solitária a função de um líder funcional ou de um presidente? Porque a hora que eu vou querer falar do problema que eu estou vendo, principalmente numa visão de cadeia, cada um que está debaixo de mim ocupa uma função. E cada um traz uma parte do problema. Então pode ser uma organização de 4.000 pessoas. Só uma pessoa consegue enxergar o todo, que é quem está em cima disso. Então uma das funções primordiais dos CEOs e presidentes com quem eu mais admirei foram aqueles que chegaram para mim e falaram assim, pode acontecer um monte de coisa, mas isso aqui eu tenho que resolver. Esta é a uma, ou a segunda, ou as 2 coisas que eu tenho que resolver. Todo o resto é efeito indesejado. E quando ele tinha essa clareza, você via como aquilo tudo permeava com muito mais facilidade. E uma das coisas que eu aprendi, se você for conversar com alguém sobre o problema, ela demorar mais do que 10 minutos para te explicar qual é o problema, até mais do que 5, o que tem que ser feito? Esse problema não está claro. Um problema de complexidade, ele está claro a partir do momento que você consegue explicar isso em 1 minuto, em um slide. Porque todo mundo consegue entender, apesar de ser complexo, de que existe um problema muito simples que permeia todo mundo. Então, uma coisa importante para que todo mundo perceba, se você demora muito tempo para explicar o porquê que você está fazendo algo, pode ter certeza que talvez você esteja, ou pode ter certeza que você está indo para um problema que provavelmente não é aquele que você deveria estar olhando ou tomando conta. Avançando nessa história, quando a gente começou a entrar com a estratégia, nós tivemos a oportunidade também de não falar só com os presidentes e com os CEOs, mas também com conselhos e com fundadores de empresa. Foi quando, apesar de já ter a empresa de consultoria há um tempo e ser um empreendedor, eu comecei a entender a diferença entre a visão executiva e a visão empreendedora. A visão executiva é aquele que tem um plano e ele é muito bom na execução daquele plano. A questão dele é fazer aquele plano acontecer. O empreendedor tem uma visão diferente. Não significa que o empreendedor seja o dono da empresa, mas quem tem o espírito empreendedor, ele tem uma obsessão por entender o problema e falar, eu acho ou eu sei como resolver esse problema melhor do que os outros. O grande aprendizado, desde que eu saí da empresa de consultoria, a gente vendeu para uma grande consultoria e há 10 anos atrás a gente investiu
numa empresa de um setor completamente distinto, que é o setor da área médica, foi entender o seguinte: o que um empreendedor de sucesso faz, de todos que a gente conhece? Ele se apaixonou por um problema grande, problema relevante, e de tão obcecado que ele foi mergulhando, 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 até a hora que ele entende aquele problema como ninguém. E a partir do momento que ele entende o problema, não é a solução, o extraordinário que o Carl Sagan falava para mim. O que eu descobri, no meu caso e talvez para todo mundo, é que o algo de extraordinário que está para ser descoberto não é a solução, é o problema. Qual é o problema que está me incomodando? Qual é o problema que está pingando na minha frente e eu não consigo resolver ou identificar? E é isso que então a gente começou a analisar e pensar. O empreendedor, o espírito empreendedor te dá essa oportunidade de você não ficar tão preocupado com a execução do plano, mas muito mais com qual problema faz sentido resolver, porque ele gera um impacto muito grande. Em 2016, eu entrei como investidor anjo junto com o meu sócio de consultoria, e nós entramos numa tecnologia que eu vou pedir aqui ajuda para mostrar, que é um sensor que consegue fazer algo que você tem que hoje furar o crânio e pôr um catéter dentro do cérebro para medir, que é a pressão dentro da cabeça. Imagine que para você fazer um eletrocardiograma, você tivesse que furar o teu coração e pôr um catéter. Ninguém ia fazer, ninguém nem ia saber que existia. É isso. Então, quando a gente viu um professor que descobriu um jeito de fazer isso sem furar a cabeça de maneira não invasiva, né? E fazer isso de forma muito simples, a gente se apaixonou pela capacidade que ele teve de ter essa sacada, mas pelo impacto que a gente entendeu. Assim, nós vamos conseguir ajudar um monte de gente a saber o que ele tem no cérebro. E a gente tinha uma ampla convicção de que, pelo fato de a gente ter feito de forma não invasiva algo que hoje é invasivo, as coisas iam caminhar com rapidez e facilidade. De novo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E eu esqueci, naquele momento, pera, mas qual o problema que esse aparelhinho realmente resolve? Então a gente seguiu muito tempo falando de ser não invasivo, e a gente via que as pessoas não entendiam. Elas começavam a perguntar e eu gastava muito tempo para explicar o que era isso, qual o problema que eu resolvia. A gente conseguiu avançar muito nesses 8 anos, e de 2 anos para cá a gente começou a usar muito em hospital. No Brasil, nos Estados Unidos, Oriente Médio, Europa, América Latina, a gente está cada vez avançando mais, mas não na velocidade que a gente queria. Um dia que cai uma ficha gigantesca, eu vou perguntar para você que está me assistindo aqui, e 95% das pessoas que estão vendo aqui vão me responder isso. Quando foi a última vez que você monitorizou o seu cérebro? Nunca. Quando a gente fez essa pergunta, porque nem um raio na cabeça, falou, pô, por que eu não consigo explicar a importância disso aqui? É porque o cérebro não é monitorizado. E veio a segunda pergunta. Quantos dados do seu cérebro você recebeu no seu check-up ou no seu exame de rotina? Nenhum. Foi quando a gente falou, eu estou tentando vender uma solução para um problema que as pessoas nem imaginam que exista. Eu estou fascinado pela minha tecnologia, mas eu não me apaixonei pelo problema correto. Quando a gente inverteu essa equação e começou a ir atrás, mas por que o cérebro não é monitorizado? A gente começou a perceber o seguinte, hoje toda a equipe médica, pela falta de uma tecnologia simples, ela espera você ficar grave para começar a fazer algo. Você tem que estar vomitando, você tem que estar no estado grave para que ele aí então faça uma imagem, uma tomografia, uma ressonância, coloque o invasivo, para pela primeira vez colocar um dado na mesa. Porque de lá até lá é sintoma. Quando você tem uma dor de cabeça que não passa, o que você faz? Você vai na farmácia, você compra um remédio. A dor de cabeça não passa, você compra outro remédio. A gente não vai buscar ajuda. Há 2 anos atrás, quando a gente entendeu isso e começou a colocar um slide de como é que é a jornada da doença cerebral, e que mostrava que a gente só monitorizava o cérebro lá no fim, mas que existe todo um mundo anterior, que esse aparelhinho, por ser muito simples, em menos de 1 minuto eu dou uma informação verde, amarelo e vermelho, a gente acertou o problema. Porque aí não precisava mais ficar explicando. Em um slide todo mundo olhava, ficava assim, caramba, é verdade, a gente não monitora o cérebro. E aí a gente consegue então falar qual é a solução. Quando eu dou vermelho, eu consigo falar que você está com uma alteração, a pessoa vai atrás de ajuda, e já pegamos pessoas com tumor cerebral no estágio inicial sem sintoma, já conseguimos identificar demência reversível, já salvamos uma criança recentemente que num capotamento, que chegou na emergência, meio que assim, lenta,
num processo muito rápido de deterioração neurológica, deu vermelho, os médicos acreditaram e agiram. Então eu quis trazer isso aqui, independente da sua formação, da área de atuação, essa capacidade de você dedicar um tempo da sua vida e procurar pessoas que te ajudem a trazer essa visão do problema e não querer sair correndo para rachar uma resposta rápida, talvez seja um enorme diferencial na tua carreira e na sua organização. E eu queria finalizar, além de falar do Carl Sagan, né, que talvez a grande coisa extraordinária que a humanidade tem para fazer agora é quais problemas nós queremos resolver. Por quê? Porque o que eu aprendi é que as cadeias de valor não falham por falta de inteligência. Elas falham porque estão usando a inteligência no lugar errado. E pela primeira vez a humanidade vai ter o que eu chamo de sabedoria 4.0, amplo acesso à inteligência. O QI de todo mundo está nivelado. O que vai sobrar para nós? Para que nós vamos querer resolver isso? Para que nós queremos usar isso? E fica um desafio muito bacana da gente começar a fazer perguntas muito mais importantes, talvez, do que a gente faz hoje em dia, do que simplesmente qual é o retorno financeiro. Na verdade, qual é a expectativa e qual é o impacto que a gente tem com todo esse poderio que a humanidade está na mão. Agradeço a oportunidade.